assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tens tu fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Deus espera de nós uma obra. Primeiro, confessa com a sua boca. A primeira coisa que demonstra que a pessoa tem fé é uma declaração. Primeira coisa. Aí depois é o quê? É obediência. É obediência. E o tema dessa mensagem, na verdade, não é sobre fé. É sobre mudar o tempo de Deus. Mudar o tempo da bênção de Deus. Deus me lembrou a história de Josué. Quando a gente está na escolinha bíblica lá, então uma das histórias mais famosas é de Josué orando e o sol ficando parado, né? Então, naquele contexto, naquela história, o que diz? Josué recebeu o recado de que ele teria que ir lá salvar essa cidade que ele tinha feito aliança. E daí Deus falou assim para ele: ó, vai que eu entreguei todos eles nas tuas mãos. E ele foi. E ele foi e conseguiu destruir 5 exércitos lá. Ele estava destruindo, só que foi caindo à tarde, foi declinando o dia. E ele sabia que se escurecesse ia ficar impossível lutar no escuro e os inimigos iam fugir. Então ele ora a Deus e diz assim: sol, fique parado. Ele pede, ele manda o sol ficar parado. Então vem a palavra de fé, a declaração. É lógico que a gente pode entrar em vários contextos sobre assim: mas não é o sol que é parado, a terra que gira em torno do sol e tal. Mas Deus entendeu aquilo que ele estava pedindo e deu a vitória. Então o que essa história vem trazendo para nós hoje? Então, em nome de Jesus, Deus nos deu vitória hoje. Deus nos deu vitória hoje. Hoje, não é amanhã. Você não precisa esperar anoitecer e amanhecer. Nos deu vitória hoje. Então a sua fé pode prolongar também o dia da vitória. Então prolonga o dia da bênção na sua vida. Você está na bênção? Prolonga esse dia. Tenha fé para prolongar esse dia. Esse dia não precisa acabar tão cedo. Nós estamos na bênção, prolonga esse dia. Mas está na noite, encurta a noite. Porque você pode falar: então lua, cai agora e vem o sol. Porque, como que diz o versículo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então fala para o sol: amanhece em nome de Jesus. Por quê? Porque vai vir a bênção durante o dia. Se você está na noite, ora para vir o dia. Ora para vir a bênção do dia. Amém? Maria pediu para Jesus o quê? Fazer alguma coisa sobre o vinho que tinha acabado no casamento. Então, ela recebeu um não de Jesus. Jesus falou para ela: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Ou seja, não é chegada a hora de ninguém ser abençoado aqui. Eu não estou aqui para isso, não é meu tempo de abençoar. Mas Maria ignorou o não e teve fé, falou: não, ele vai fazer. Ele vai fazer, mesmo que não seja no tempo dele, ele vai fazer. Ela teve fé, ela simplesmente olhou e falou assim: faça tudo que Jesus mandar. Então eu posso dizer para vocês hoje: faça tudo que Jesus mandar. Faça tudo que Jesus mandar, que a bênção vai vir. A bênção vai vir. A água sem gosto vai se transformar em vinho de alegria nas nossas vidas. Então receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Receba. Olha só, por que eu falo antecipando o tempo da bênção? Porque eu fui estudar um pouco sobre cronologia dos milagres de Jesus. E esse foi o primeiro milagre de Jesus, né? Mas o próximo milagre depois desse está em João 4. João 4,46 diz assim: ó, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. E logo em seguida o filho dele foi curado. Ou seja, esse aqui era para ser o primeiro milagre de Jesus. Esse aqui. Mas Maria antecipou o milagre para aquela família lá, para aquele casal que estava se casando ali e ia passar uma vergonha na festa. Então, a vergonha que você ia passar no dia da sua festa, em nome de Jesus, está declarado vitória hoje em nome de Jesus. Amém? Você não vai passar vergonha no dia da sua festa mais, em nome de Jesus. Amém? Então, o que eu estou querendo dizer? Olha, você crê em Jesus e você só vê milagre. Não tem como crer em Jesus e não acontecer milagre. Então, em nome de Jesus, receba os milagres de Deus. Mateus 15, 21, então diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele não lhe respondeu palavra. Ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Por que essa mulher antecipou a bênção de Deus? Jesus, quantos não ela recebeu? Primeiro, ela não recebeu nada. Jesus nem respondeu para ela. Jesus ignorou ela. Mas essa mulher não era uma mulher comum. Ela era uma cananeia, ela era uma cirofenícia. Lá em Marcos fala que ela era cirofenícia. Mas ela conhecia quem era Jesus. Porque se ela não soubesse, como que ela ia chegar dizendo assim, filho de Davi? Ela sabia quem que era Jesus. Ou seja, eu sei que Jesus é o Messias. Eu sei que o Senhor é o Messias. Me socorre. E Jesus ignorou. Primeiramente ignorou. Aí os discípulos rogam pela mulher. Falam, ó, despede ela. Não pediram bênção para ela. Jesus disse assim, olha, eu fui mandado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era do povo de Israel. Jesus estava dizendo assim, o que Jesus está querendo dizer? Num contexto hoje para nós que entendemos, ela estava falando assim, Paulo, ele vai se converter mais ou menos uns 3 anos depois que eu morrer. Aí, depois de uns 14 anos, aí ele vai começar o ministério dele. E ele vai ser enviado para os gentios. Ele vai ser enviado. Então, espera 14 anos que a sua bênção vai chegar. Seria mais ou menos isso que Jesus estava falando para ela. Eu fui enviado para os judeus, para os filhos de Israel. Paulo vai ser enviado para os gentios. Então você espera uns 14 anos, de 14 a 17 anos, que era mais ou menos, que os historiadores não sabem. Eu fui procurar as datas, mas não fala. Assim, com certeza. Então dá de 14 a 17 anos. E ela veio e o adorou. Aí Jesus faz o quê? Faz com que ela se quebrante. Jesus não estava aqui humilhando ela, essa palavra assim, não era pejorativa. Comparar ela a cachorrinhos, muitas vezes a gente olha e fala, nossa, que palavra, né? Porque para nós em português, cachorro é uma coisa assim, que a gente xinga, é um xingamento. Mas ali naquele contexto não. Ele só estava fazendo uma comparação, que ela estava realmente abaixo. Que ela estava abaixo. E o que aconteceu? Ela se humilhou. Ela se humilhou. Então quer a bênção? Se humilha. Se humilha. Então ela disse, olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas, eu não quero riquezas. Eu quero só minha filha, que está endemoniada lá, eu quero ela liberta, só isso, eu não quero mais nada. Eu não estou pedindo um carro zero, não estou pedindo uma carreira, não estou pedindo nada. Só estou pedindo para minha filha. E esse é o tipo de pedido que a gente faz e recebe. Por quê? Porque a gente não está pedindo para nós. A gente não está pedindo para nós, a gente não está pedindo por nós. Então esse é um tipo de pedido que Deus não nega. Porque você não está pedindo para benefício próprio. Porque a palavra de Deus diz assim, vocês pedem mal, por isso que vocês não recebem. Porque vocês pedem para gastar com seus próprios deleites. Mas a mulher não estava querendo simplesmente se deleitar, ela só estava querendo ver a filha dela sã, consciente. Mas a mulher se humilhou e recebeu, em média, que nem eu falei, de 14 a 17 anos ali, antecipada a bênção. Grande é a sua fé. Então, creia, a sua fé pode mudar o tempo da sua bênção. A sua fé pode mudar. Deus pode mudar. Em seu favor, Deus pode mudar. Todo o universo foi feito por causa de nós. Tudo isso que está aqui é para nosso benefício. Aquele que deu o próprio Filho não dará com ele também todas as coisas? Todas as coisas, é todas as coisas. Não é algumas coisas, não é poucas coisas, são todas as coisas que nós temos que receber. Todas, todas. Amém? Muitas vezes nós temos uma fé escatológica. O que é fé escatológica? É uma fé que acredita nas coisas futuras. Escatologia é exatamente o ramo da teologia que estuda o fim dos últimos eventos do mundo.
Então o que é fé escatológica? Nós acreditamos no fim do mundo, acreditamos que nós vamos ser arrebatados, salvos e vamos viver tudo aquilo que diz em Apocalipse, no futuro. Mas nós não temos uma fé para agora. Essa é a primeira fé, é a básica. A fé básica que Deus coloca no ser humano quando ele chega aqui dentro da igreja é a salvação. Então, é a básica. É a básica. Por quê? Porque qual que é a intenção de Deus? É dar riquezas para a gente nessa terra? Não. É salvar a nossa alma. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer é nos salvar. Então, dá a fé para que a gente seja salvo. É a primeira coisa que Deus quer fazer. Aí depois Ele quer dar fé para que a gente seja honrado nessa terra. Ter honra no céu e honra na terra. Dupla honra. Mas então a fé escatológica, a fé para ser salvo, é a primeira fé. A fé mais básica de um novo convertido tem que ser essa. É a fé mais básica que tem. João 11 vem contando sobre a ressurreição de Lázaro. Então no 11:20, e ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então olha o contraste das duas irmãs. Um irmão estava morto. Marta é aquela que ouviu aquela exortação de Jesus. Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. Mas Maria, ela preferiu a boa parte. Só que Marta era um tipo de pessoa ativa. Ela colocava a fé dela em prática. Ela não ficava só ouvindo pela fé. Ela fazia pela fé. Já Marta, ela ficava com a boa parte. Sim, glória a Deus, a palavra de Deus é a melhor parte. Só que ela não tomava posição nenhuma. Você não vê Marta fazendo nada. Ou Maria fazendo nada. Maria ficou sentada em casa. Sabendo que Jesus está vindo, ela ficou sentada. Ou seja, ela gostava de ouvir Jesus, só que ela não gostava de buscar, não. Se Jesus vir falar, amém. Se ele não vir, eu não vou atrás dele, não. Então nós vemos na igreja, aí Deus fala com a gente aqui. Aí, se ele falar, amém. Se ele não falar, eu também não vou buscar, não. Não, gente. Não é esse tipo de fé. Marta, então, tinha esse problema de querer servir demais. Só que ela levantou e foi ter com Jesus quando ela ficou sabendo. Ela foi ter com Jesus. 11:24 diz assim, ó. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então essa fé de Marta é a fé que muitos de nós muitas vezes temos. Jesus falou para ela, olha, o seu irmão vai viver. O seu irmão vai viver. Aí ela fala assim, não, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Fé do quê? Fé para ser salvo. Fé escatológica. Fé só na salvação. Ela não acreditava que ela poderia receber o milagre ali, agora. Fé. Fé. Era fé. Mas era uma fé que não traz o milagre de hoje. No 28... e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Maria ficou sentadinha lá esperando Jesus chamar. Mas quando Jesus chama, então no 29 diz, ela ouvindo isso levantou-se e foi logo ter com ele. Então, glória a Deus. Então a gente está colocando aqui dois tipos de fé, duas irmãs, dois tipos de fé. Então assim, quando Jesus chamava, ela se levantava logo e ia. Ela não tinha uma atitude. É uma fé sem atitude. Ela só fica esperando assim, se Deus mandar, eu faço. Se Deus não mandar, eu não faço. Se Deus mandar, eu acredito. Se Ele não mandar, eu não acredito. E uma fé sem atitude. E o que a gente leu lá no começo? A fé sem obra é morta. Então ela ouvia tudo, ela recebia tudo. Muitas vezes a gente vem na igreja, a gente ouve a palavra, mas cadê a palavra dentro de nós? Por quê? Porque não sai. É uma fé que só para ouvir. Nós não fazemos obra, nós não buscamos a Jesus. E Marta, que não ouvia nada, que preferia estar lá servindo, que também não está 100% certo, mas ela buscava Jesus. Ela buscava, ela sabia onde era a fonte. Ela fala, não, eu sei onde que eu tenho que ir, em Jesus. E no 39 diz assim, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Então muitas vezes a gente está para receber a bênção. Está para receber o milagre. E daí abre, olha só, a porta abrindo, a porta do milagre abrindo. Só que muitas vezes a porta do milagre abre, só que não tem um cheiro agradável. Por quê? O pastor Lucinho tem uma frase que diz assim, que a bênção vem disfarçada de trabalho. A bênção vem disfarçada de trabalho, ou seja, quando a bênção veio não estava com um cheiro bom. A bênção não estava com um cheiro bom. Aí ela, olha, Senhor, cheira mal porque já é de 4 dias.
Mas essa frase que está escrita aqui de Jesus, eu creio que é mais para nós do que para Marta. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Isso está escrito aqui para Marta. Sabe por que eu acho que não está escrito para Marta? Sabe por que eu fiquei pensando que Jesus falou isso, mas não era para Marta? Porque Marta, mesmo que ela não tivesse fé agora, Jesus ia deixar de ressuscitar Lázaro por causa de Marta? E Jesus, eu não acredito. Marta dizendo para Jesus: eu não acredito que você vai ressuscitar ele agora. Eu não tenho fé para isso. Ah, Marta, então fecha a pedra aí que eu não vou ressuscitar ele, não. Você acha que isso ia acontecer aqui? Não ia. Tinha muita gente naquele velório lá e Jesus ia ressuscitar, mesmo que Marta não tivesse fé. Mesmo que Marta não tivesse fé. Então, para quem que está escrito isso aqui? Se creres, verás a glória de Deus. Para nós. Para nós, porque ela ia ver de qualquer jeito. Ela crendo ou não crendo ali agora para ela ia ver a glória de Deus. Ela crendo ou ela não crendo, não tinha mais jeito. Jesus já tinha iniciado o processo do milagre. Não tinha mais volta. Mas para nós, muitas vezes, de repente não começou o processo de milagre. Ou então já começou e a gente está que nem Marta. Será que vai, será que não vai? E a gente pode atrasar. Por quê? Porque daí Jesus ainda fica conversando com a gente no meio da história, em vez de ir para o milagre. Porque se ela não tivesse falado nada, o que ia acontecer? Jesus ia cortar esse diálogo com ela aqui e já ia passar para o milagre. Então muitas vezes a gente fica perdendo tempo com um diálogo aqui e o milagre do lado aqui, a gente fica batendo papo aqui: ah, Deus, mas será que é? Será que não é? E o milagre aqui do lado. E Jesus só esperando: vamos acabar a conversa para a gente fazer milagre? Vamos acabar a conversa para a gente fazer milagre? E a gente pode fazer isso junto. Ah, eu não vou não, Senhor. Vamos! Nós pode fazer isso junto, o milagre está aqui do lado. Mas a gente fica batendo papo. Eu não estou dizendo que falar com Deus é ruim. Só que o que a gente fica falando com Deus? Da nossa falta de fé? O que a gente fica falando com Deus? Das nossas dificuldades? E Deus falando: vamos acabar a conversa aqui para nós fazer um milagre? Vamos que eu quero te abençoar? Então, em nome de Jesus, nós podemos antecipar o milagre na nossa vida. Muitas vezes nós estamos atrasando. Então por isso que a mensagem é mudando o tempo de Deus, mudando o tempo da bênção de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Marta, se ela tivesse ficado quietinha aqui, ela poderia ter recebido a bênção mais rápido. E ela atrasou a bênção dela. Então, vamos mudar os diálogos. Vamos parar de falar: Jesus, mas está difícil, porque olha, já é de 4 dias. Está difícil, Jesus, está fedendo. Tá Jesus, está difícil porque a pedra é muito grande. Está difícil porque está lá no fundo. Se a gente parar de falar essas coisas para Jesus, Jesus vai fazer o milagre mais rápido. Glória a Deus. Essa fé, ela não pode ser abalada por nada. Então assim, muitas vezes quando tira a pedra, então já vem outra circunstância, a gente passa por um processo e daí já vem outra circunstância e abala a nossa fé. Então a gente não pode ficar oscilando. Porque quando eu fizer aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que eu tenho que fazer, aí com certeza aí desencadeia as bênçãos na minha vida. Aí desencadeia o ministério, desencadeia tudo. Quem que atrasa? É Deus? Não. Porque Deus nos abençoou antes da criação do mundo. Deus nos abençoou faz muito tempo. Agora, quando a gente vai receber, quando a gente vai lá buscar para receber, aí é diferente. Aí somos nós. Eu não estou pregando aqui um imediatismo. Eu não estou pregando aqui um encostar Deus na parede, que nem eu falo, e falar assim: desce a bênção, Deus. Não é isso que eu estou pregando. Entenda bem. Você pode alterar o tempo da sua bênção, sim. Mas você não pode alterar a soberania de Deus. Porque Deus quer que nós tenhamos paciência. Paciência é o fruto do Espírito. Se Deus mandou esperar, espera. Não adianta ficar insistindo. Não é bom ficar insistindo. Deus mandou esperar? Então espera. Porque é soberania. Deus pode falar: eu vou fazer isso. Nossas atitudes tendem a atrasar a bênção de Deus. Foi assim com o povo de Israel quando saiu do Egito. Eles poderiam ter passado 40 dias no deserto e entrar na terra prometida. Eles passaram 40 anos. O que foi que aconteceu? Uma atitude de falta de fé produziu isso. Deus pode chegar e falar assim: olha, isso aqui eu não vou curar. Que nem falou para Paulo: eu não vou curar essa doença aí. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é porque Paulo não tinha fé? Não, não era isso. É porque Deus é soberano. Deus falou: não vou curar, acabou. Não vou curar, acabou. Com Moisés foi a mesma coisa. Moisés queria entrar na terra prometida. Deus já tinha falado para ele que não. Chegou uma hora que Deus falou: ó, vamos encerrar esse assunto, eu não quero mais falar sobre isso. Não adianta, você não vai entrar. Deus é soberano. Então tem horas que a nossa fé não muda.
Não vai mudar a situação que a gente está vivendo. Por quê? Porque Deus é soberano. Se Deus fizesse conforme o tempo da nossa fé também, aí nós somos o Deus e Ele é o empregado. Deus, eu tenho fé, então faz agora, em nome de Jesus. Aí Deus tem que, então eu vou ter que correr, fazer, muda o universo, porque eu tenho fé. Aí eu sou Deus e Deus é o meu empregado, porque eu tenho fé. Não, gente. Fé é realmente acreditar que Deus é Deus, Deus pode fazer todas as coisas, mas não esquecer de que Ele é soberano. Eu creio que hoje é uma noite para a gente mudar o tempo da nossa vergonha. Nossa vergonha pessoal, nossa vergonha dentro da família, nossa vergonha financeira, profissional e tantas outras coisas que foram ficando. Nossos sonhos que estão, de repente, morto, enterrado lá, ó, Deus pode ressuscitar. Mas quando você começar a sentir o cheiro, é hora de trabalhar, é hora de desenrolar o morto. Então você tem que desenrolar as coisas. Desenrola. Hoje mesmo eu fiquei muito chateado comigo, porque era para eu ter ido no curso de japonês e eu não fui. E eu acordei assim, eu fiquei chateado, fiquei sentado, e uma das professoras me ligou. E eu falei, olha, não deu, e hoje eu estou cansado. E realmente eu estava muito cansado. E só que Deus já estava me falando na hora que eu acordei. Falou assim, olha, você quer a bênção, só que você está perdendo o foco do objetivo. Você quer aprender, só que você começa a faltar. Você quer aprender, só que você não desenrola o morto. Você começa a sentir o cheiro da dificuldade, e daí você, é de 4 dias. No meu caso, já é de 8, 9 anos. Porque eu estou aqui e não aprendi faz 9 anos. Eu sou o erro, eu estou atrasando a bênção de Deus na minha vida. Eu estou atrasando. Então eu tenho que ter um foco nisso, para ir e buscar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Por quê? Porque Deus pode dar o dom de línguas e eu sair falando em japonês aí a hora que eu quiser? Pode. Eu creio nesse Deus que pode fazer isso. Só que nesse caso Deus é soberano. Deus falou assim, eu não vou te dar, vai e aprende. Vai e aprende. Então Deus poderia me dar o Nihongo e eu de repente sair falando aqui agora? Pode. Mas no meu caso Ele falou, vai e aprende. Se esforce e aprende. Então Ele falou isso com Josué. Tem bom ânimo, esforça-te, e eu ajudo. Deus ajuda depois do ânimo e depois do esforço. Amém? Então, essa palavra é uma palavra de bênção. Não pensa assim que é para você sair daqui, eu não tenho fé. Não, você tem fé. Só que de repente você não está canalizando a fé. Você tem fé. Não é para você sair daqui entristecido e pensando, então eu que estou. Não, gente, levanta agora, sacode a poeira aí e começa a desenrolar tudo aquilo que está enrolado na sua vida. É uma palavra de esperança, falar assim, aquilo que está morto pode ressuscitar. Pode ressuscitar. A palavra para você sair daqui, muda o tempo da bênção na sua vida. Se você está sendo abençoado, então prolonga essa data. Prolonga. Se você está passando uma noite de choro, então encurta. Você pode mudar o tempo. Deus pode mudar isso conforme a sua fé. Mas se Ele não mudar, lembra, Ele é soberano. Pergunta para Ele por que Ele não mudou. Ele pode não te dar uma resposta. Simplesmente assim, eu sou Deus, o poder é meu. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus é soberano. Mas, lembre-se, a fé pode mudar o tempo. Tanto físico como espiritual. Amém?